Dicas do Podcaverna. Galera, está começando então mais um Dicas do Podcaverna. Sim. Dicas do Podcaverna, se você está chegando aqui agora, é o seguinte: a gente tem um podcast, que é o Podcaverna. No papo do Podcaverna, os nossos convidados, cada um deles, dá uma dica ou mais. E a gente sempre gosta de pegar essas dicas. Por quê? Porque a gente aprende, a gente conhece coisas que estão aí, de repente, fora do mainstream, coisas que poucas pessoas conhecem, né? Sim, ou às vezes só que a gente mesmo não conhecia um outro contato, então é maneiro. E aí a galera indica livros, bandas, filmes, indica de tudo, né? Então a gente resolveu trazer o Dicas do Podcaverna aqui pra internet. Tem uma dica aí pra você. Essa dica aqui é muito boa. Ó, tá ótimo. Pode falar. Então é o seguinte, olha só. Nós tivemos aqui, nesse episódio, a presença do nosso amigo Lino Pelufo. O Lino, ele tem um projeto muito bacana que vale a pena conhecer, que é o Fotografia com Celular. Então, antes de tudo, essa é a primeira dica. Dá uma pausa, tá? E clica, ou então depois que você terminar de ver o vídeo é curtinho. Você vai lá, ó, clica aqui embaixo, tem o link pro episódio onde a gente conversou com o Lino, onde tem lá a gente fazendo um prato maneiríssimo. Né, nós fizemos um penne e depois você quis outro, né? Exatamente. Aí foram quantos penne? Ainda bem que no pacote tá escrito pena. Não tá Não sabe. E aí é o seguinte, então ouça o episódio. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo então tem o link para o post, lá onde tem as dicas todas. Se você está assistindo esse vídeo pelo post do site do Podcaverna, logo aqui de baixo, cada dica que a gente está dando tem ali um link para você conhecer mais sobre isso. Se você se interessar por alguma coisa, gostou do vídeo, dá o joinha e compartilha aí com os amigos, ajuda o canal a crescer, beleza? Sim. Clica no sininho. Isso é importante. A parada é a seguinte, eu dei uma dica que eu acho assim, que é um filme muito legal. Tem um camarada chamado Robert Zemeckis, que muita gente não sabe quem é Robert Zemeckis, então eu vou citar pro cara o seguinte, ó. Robert Zemeckis, ele simplesmente fez Forrest Gump, ele fez De Volta para o Futuro, 1, 2 e 3. Então, esse gosta pouco. Esse E aí é o seguinte, o Zemeckis, antes dele fazer esses filmes mais emblemáticos e tal, ele fez um filme chamado, aí são aquelas traduções, né? Filme brasileiro. O filme lá fora tem um... Traduções dos O filme lá fora chama-se A Noiva do Viajante do Tempo. E aqui, nego, te amarei para sempre. Aí você pensa que é 50 tons de cinza. Tipo uma porra dessa, né? Bom, e esse filme, por sinal, é muito bom. Mas não estamos indicando esse filme, não. Nós estamos indicando o seguinte. A gente tá te indicando Socorro ao Piloto Sumiu. Tipo isso. O nome do filme, em inglês, chama-se I Wanna Hold Your Hand, que é o nome de uma música dos Beatles. Quase isso. E o filme veio para o Brasil com o título Febre de Juventude, que conta a história de quando os Beatles foram para os Estados Unidos fazer a turnê e eles participaram do programa do Ed Sullivan, que é um programa mega famoso lá, tal, tipo um Silvio Santos lá da época deles, lá, para fazer uma comparação assim. Tipo um Silvio. Maravilhoso. Melhor comparação. E aí é o seguinte, a trajetória do filme são os caras, é um grupo de fãs, se não me engano são 5 fãs, em que eles ficam buscando formas de tentar entrar no show. Então um não tem ingresso, o outro sabe tudo dos Beatles, então as rádios estão fazendo promoções. Aí qual é o Beatle mais novo? Aí o nego pula do carro para ir para um orelhão para poder ligar. E aí tem um pessoal que consegue invadir o hotel dos Beatles. Então, cara, o filme é muito do quarto onde eles estão. É muito legal, a história é muito bacana e o final é surpreendente. Assim, é um filme muito divertido de ver e a trilha sonora é sensacional, Beatles, né, claro. E assim, conta um pouquinho aquele recorte daquela época, né? Aquelas fãs histéricas, né? Porra, muito legal, muito bacana esse filme. E essa foi a minha primeira dica. A gente teve participação da mãozinha, nossa mãozinha esteve. Cadê a mão? Cadê a mão? Não, apareça a mão. Mãozinha. Tivemos dica da mão de novo. Nosso queridão Rafa Ramos deu uma dica super bacana, que é o seguinte, é um perfil chamado Fotocracia. E aí, o que é o Fotocracia? Fotocracia é um perfil onde o cara coloca fotos que são, assim, memoráveis, né? Tipo construção da Torre Eiffel, por exemplo. Dá mais exemplo aí, Rafa. Você que é um cara que conhece mais isso. Barry Morgan, adolescente. Olha, que legal. Coisas do cotidiano, né? Fotos do cotidiano, né?
década de 30, década de 40. Bem maneiro. Então, como o nosso episódio a gente falou bastante sobre fotografia, essa dica do Rafa foi mega Pontual. dentro do tema, Sim, assim, com muito certeza. legal. O link, já disse onde é que vai estar, você procura o link ali pra saber mais sobre essa dica, que é uma dica super legal. Isso aí. Vamos lá, a minha dica e a do Lino, do Pelufa, meio que se misturam. Ele, bom, vou começar com a dele primeiro, que aqui não tem muito a ver. Foi um fone de ouvido que ele veio aqui com ele e tal, que ele gostou pra caralho. Eu não vi você chegou a ouvir o som. Então eu vou falar do fone rapidinho. Fala você, porque um eu realmente fone- não ouvi o fone, o som dele. Zic, de uma marca francesa chamada Parrot. Acho que é isso. Eu não sei se pronuncia esse nome. Não sei. Cara, é maneiríssimo porque é o seguinte, é um fone, tipo um fone Bluetooth, que aí você conecta ele com o seu celular, enfim, com o que quer que seja que esteja emanando o som, e você controla todo ele com touch. Então aquela superfície externa, ela é toda. Aí você aumenta o volume simplesmente deslizando o dedo para cima, Maneiro. passa a música, volta a música. Tem Maneiro. todos os controles que você tem por ali, fora a qualidade do áudio que é muito Aquela coisa legal. que a gente é chato muito com grave, bacana, né? Muito legal, você ouve os graves bem bacanas assim. Eu Eu tenho só que acho o emular meus seguinte, graves pelo Spotify. eu curto muito ouvir música em qualquer lugar que eu tô. Então, é um E fone legal pra você tempo ouvir em casa, de repente, porque você tá. Primeiro que o fone é caro pra caralho, né? Você não vai sair no Rio de Janeiro com um fone desse, Mas, não vai. fora não isso, vai. é o seguinte. Ele é grandão, assim, então ele tá bem ter ouvido, mas a qualidade do áudio é fantástica, é muito legal. Não é um fone barato, mas aí a gente vai botar o link provavelmente lá embaixo pra você conhecer mais esse produto, que é um produto bacanérrimo. Que a Sim. gente está fazendo propaganda, não estamos ganhando nada com isso. Nem temos o nosso exemplar desse fone, cadê? Acha ali. Podia ter. E Mas aí- paga nós. Ele também deu uma outra dica. Na verdade, eu vou pular a dica dele, porque eu vou falar das minhas primeiro. Isso. E aí? A minha primeira dica foi uma inteligência artificial, coisa que vocês sabem que se vocês já me ouviram falar, vocês sabem que eu sou meio maluco. Eu sou meio assim com esse tipo de coisa. Paranoico, porque. Paranoico é a palavra, porque as coisas estão meio bizarras ultimamente. Vocês sabem disso. Não vou entrar em meandros aqui, porque senão isso aqui vai virar um episódio sobre isso. Mas vamos. A gente vai falar sobre Deep Web. Exatamente. mais tarde, Em outro momento a gente fala sobre essas a coisas. gente entra nessa. Mas é uma inteligência artificial que faz uma curadoria de imagens. O nome dessa inteligência artificial, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu acho que é Arclet. Ela é em inglês, então eu imagino que seja Arclet. É uma inteligência artificial que, como eu falei, faz uma curadoria de imagens. Ela busca meio que por palavras-chave. Eu não sei exatamente de onde ela pega essas palavras-chave. Se é do perfil dela no Facebook, se é no perfil dela, acho que tem no Instagram também, não tenho certeza. A gente vai. Mas porque eu acompanho esse perfil pelo Twitter. Uhum. Então, e as imagens são sempre muito legais. Muda-se de várias coisas. De neon, de fotografias de letreiros em neon, a imagens de mangá, a fotografias famosas. Tipo, é um bom lugar pro cara que curte imagem bacana. Exatamente, pra Fica lá quem viajando. gosta, pra quem tem esse apelo visual, é um perfil bem maneiro de seguir. E tem sempre coisa nova. Legal. E a minha outra dica, que se liga depois com a dica do Pelufa, é um outro perfil, esse no Instagram, que se chama Forgotten Heritage, que tira fotos justamente de lugares abandonados, às vezes lugares no meio da floresta que o mato já tomou conta, Tipo ruínas. ou ruínas, às vezes até mesmo ruínas de casas, de cidades você pensa em abandonadas. ruínas, você tá imaginando coisas assim. Super antigas, não ruínas necessariamente. de coisa de 30 anos. 40 Às anos, vezes. que Tanto, estão abandonadas. uma das últimas que eu vi, mas agora não tenho certeza se foi nesse perfil, porque eu sigo vários perfis do gênero. Mas tem do Costa Concórdia agora. Sim, Foi aquele exatamente, aquele navio que afundou lá na costa Itália. da Itália, né? Isso, exatamente, que afundou na Itália, aí eles submergiram e tudo mais. E aí agora tiveram pessoas que já tiraram fotos lá dentro. E tal, e tipo, é uma parada bem bizarra. Durante muito tempo que ela ficou deitada ali, houve um resgate de algumas coisas. Sim. Mas aquilo dali você imagina, cara, que parece um Não, prédio de caos, apartamento. exatamente. O tamanho daquilo é mega gigante. Então, pô, cara,
você tem realmente muitos resquícios de tudo que ficam pra trás. Sim, Né? com certeza. É justamente, o perfil é basicamente isso, ele tem várias fotos de locais abandonados e tudo mais, o que levou a uma das hashtags que tem nesse aqui, que é Urbex, que vem de Urban Exploration. Porque como às vezes eles entram em prédios abandonados, hospícios, hospitais, esse tipo de coisa. Quase virou um estilo, né? Virou um estilo, virou meio que uma subcultura ali urbana. Sim. De Urban Exploration, Urbex. Agora, o legal que eu acho é o seguinte, que apesar de você ver locais que estão degradados e tal, as fotografias são muito bacanas. Não, mas é são justamente muito isso, bem você feitas, encontra uma beleza. É meio que uma beleza melancólica no Sim, negócio. É uma beleza realmente, principalmente quando a pessoa tem uma visão fotográfica boa, sabe captar ali nuances, sabe captar... olhar, né, cara? Exatamente, tem aquele olhar fotográfico para os lugares, então saem umas coisas bem legais e acaba que você vê que conta uma história aquilo ali, Isso. aquela imagem está contando uma história. E aí, comentando sobre isso, sobre Urban Exploration, sobre o Urbex, o Pelufa disse que conhecia isso, sabia do que era, e indicou a fábrica Behring, lá no Santo Cristo, ali perto da rodoviária do Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro. Que era uma fábrica antiga que É, eles transformaram num local, né, tipo... Tá lá, tem umas partes lá da fábrica que ainda estão meio que abandonados. Não é abandonado, mas tipo assim, tá com aquela cara de ruína e tudo mais, Mas então tem toda fazer essa vibe. exposições, né? Sinceramente, eu não sei. Eu cheguei a ver algumas coisas, o que me interessou, a primeira vez que eu vi foi um evento que estava acontecendo lá, Uhum. que era meio que uma exposição. Eu não sei Sim. se existem exposições permanentes, Eu ou se também não foi sei. coisas pontuais. De qualquer maneira, me parece que tá aberto ali ao público, não sei se paga entrada ou não. Eu também não vai sei. pesquisar. Agora, o que eu vi de fotografia me deu vontade de ir lá pra ver. Não, é um tema até que a gente vai pretender abordar em algum outro podcast e também provavelmente umas tomadas externas, porque, afinal de contas é justamente sobre isso o tema, Sim, o Urbex e tal. Se tiver imagem, né? Não, lógico, é mais que necessário. E tem outros lugares aqui, eu sei que tem os hotéis abandonados aí pelo Rio de Janeiro também. Tem bastante coisa assim. Tem um lugar que eu gostaria muito de entrar aqui no Rio, que é subindo aqui na Conde de Bonfim. Tem um hipermercado que ficou abandonado. Pô, muito grande. Enorme. Era um Carrefour. Não importa, não tem problema né? com ela não. Mas que durante muito tempo houve especulação se alguma outra rede ia comprar. Sim, mas aquilo abandonadíssimo. Quer dizer, abandonado. Eu não sei se tem gente que conseguiu invadir, tá morando lá, eu realmente não tenho a menor eu ideia. acredito que não, acho que tá fechado mesmo. Mas, é um lugar que eu tenho muita vontade de explorar. É aquela coisa meio tipo assim, não é muito assim. Porque na verdade o que a gente tava falando até em off legal, aqui, né? que a exploração desse tipo de coisa, você não tá entrando em locais públicos. Exatamente. Você tá entrando em locais que são particulares, mesmo que estejam mesmo abandonados, ainda pertence a alguém. Então, é invasão de propriedade. Exato, tal, né? ainda dá pra dar umas merdas aí. Mas é aquela coisa, ninguém tá entrando pra fazer merda, né? Tá literalmente explorando, fotografar, conhecer. Então crianças não façam isso. Exatamente, não façam isso em casa, crianças, porque pode dar merda. Não invadam a casa do seu vizinho, criança. Não façam isso, crianças. Eu nunca fiz isso. Então galera, olha só. Nem vizinho. Com essas dicas todas aí, a gente vai ficando por hoje, tá? Sim. Escutem o episódio com o Lino Pelufa, a gente conversou sobre Foi muito fotografia legal, né? com celular. E fotografia com celular, cara, é um negócio muito bacana. Exercita o seu olhar fotográfico. E hoje ao em mesmo dia, tempo, praticamente todo todo mundo mundo tem um celular com uma Então é câmera. uma forma legal de você exercitar isso, mas com um equipamento que está na tua mão, sem você precisar investir em nada, mas ao mesmo tempo Exatamente, não trabalhar, você não tem uma... trabalhar a tua visão, né? Não, e Trabalhar o mostra teu justamente olhar. que você não precisa ter uma puta câmera fodona pra conseguir tirar uma foto maneira, então... Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, compartilha isso com a galera, inscreva-se no canal, aperta o sininho. É isso aí. A gente se A vê. gente se vê no próximo Pode Caverna. Valeu! Pode Caverna. Pode Caverna. Pode Caverna.